Curitiba agora há pouco e estou num casamento e aproveitei aqui para a gente conversar com a Jovem Pan sobre essa questão importante para a vida do país, que vai ser essa semana que vem, né, em Brasília. Muito obrigado, tributário. O senhor que é um dos maiores, não só entusiastas, mas também responsáveis por inúmeros projetos que tramitam no Congresso Nacional, mas eu quero perguntar para o senhor sobre orçamento, a LDO. Até agora a LDO não foi aprovada, deveria ter sido votada no meio do ano. Deputado. Olha, o governo precisa do orçamento aprovado, senão ele entra num 12avos, né? Que é muito pior ficar com 12avos do orçamento anterior. Podemos dizer assim, do ponto de vista, significa que vai gastar menos, que não terá orçamento aprovado. Por outro lado, muitos projetos e programas do segundo ano de máximo, nesse momento, né, com o relator da Lei de Diretriz do Orçamento. Então, o governo tem que baixar um pouco a bola e sentar com o Congresso, porque o Brasil não tem parlamentarismo, mas o parlamento da República vem perdendo força no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Isso aconteceu também. Eles têm que negociar com o Congresso Nacional, porque é o Congresso que decide o orçamento e que fiscaliza o orçamento nacional. Feira, mas o orçamento fica para fevereiro, fica para o ano que vem, ou o senhor acredita que a lei de diretriz, ela define o que vai no orçamento. Você não consegue aprovar a lei orçamentária. Mas eu acredito que amarrando os dois, do jeito que está amarrado, não importa o tempo da LDO, pode ser junto, vota a LDO e em seguida vota o orçamento, né? A lei orçamentária anual e essa semana e a semana que vem tem a votação, né, na Câmara da reforma tributária em 2 turnos, que vai ocupar pelo menos 2 dias inteiros de discussão e votação. Então você tem, né, os vetos, né, deverão ter sessão derrubada de vetos, que deverá ser derrubado, principalmente o veto da questão da folha de pagamento dos 17 setores. O Congresso está esperando ávido para poder votar e derrubar esses vetos para prevalecer a legislação anterior, até que venha a reforma tributária para beneficiar o setor produtivo brasileiro. Então, vamos dizer assim, nós temos menos de 12 dias, 2 semanas para decidir tudo que não foi decidido até agora. Estamos conversando com o deputado Luiz Carlos Sauli, do Podemos do Paraná, e quem vai fazer a pergunta para o senhor agora, deputado, é o nosso analista convidado desse sábado, o professor Vladimir Feijó. Professor. Tudo bem aí, logo retome os festejos. Um dos temas em discussão, já que houve ampliação no Senado, é a ampliação da compensação no Fundo de Desenvolvimento Regional, além também das isenções tributárias. Pode continuar falando, professor, qualquer coisa a gente passa a pergunta de novo para ele, pode falar. Além também das isenções tributárias no setor automotivo do Norte e Nordeste. O sistema na Câmara dos Deputados está atento a esse impacto das contas públicas e é possível reverter isso que foi feito no Senado, ou então há um compromisso com os representantes dos estados para manter aquilo que foi aprovado? A internet do deputado, a conexão não está boa, enfim, mas eu já então aproveito e pergunto para o senhor de que forma que a reforma tributária vai sanar essas dúvidas que nós temos justamente em relação ao fundo. Tanto é que o Distrito Federal vinha fazendo uma campanha muito grande, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que eles perdiam muitas receitas com a própria reforma tributária, aí os parlamentares decidiram deixar isso de fora. Mas qual que deve ser o desafio do Congresso Nacional nesses últimos momentos de discussões da reforma tributária? Porque é preciso ter um consenso, não dá para ficar indo e voltando do Senado para a Câmara ad eternum, não é, professor? Exatamente, Tiago. Um dos temas da reforma tributária é a unificação de impostos, mas com alíquotas variáveis, a incluir uma alíquota da União, uma alíquota dos estados e uma alíquota dos municípios, mas que tem que atingir um máximo de percentual para não impactar, né, toda a retirada de dinheiro da iniciativa privada para os cofres públicos, e existe esse embate. O Brasil vive um problema sério, a chamada guerra tributária, né, ou a guerra fiscal,
fiscal entre os diferentes estados buscando atrair investimentos, mas que acaba gerando consequências perversas nas contas públicas como um todo, e esse jogo de manutenção de benefícios passados que só beneficiam determinadas áreas em prejuízo à população em geral, precisa acabar. E como você mesmo disse, Thiago, não pode ficar nesse jogo de empurra ad eterno, afinal, esperamos décadas a uma reforma tributária e o esperado seria, sim, podemos já usufruir dela no próximo ano ou o mais rápido possível. Sim.